Paz do Senhor. Paz do A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ler sobre Gênesis 24. Né? Pensaram que a gente não ia voltar, né? A gente deixou pra ver se vocês iam assistir, né? Eu pedi nos comentários. O que é isso aqui? Ah, é uma luz que tá vindo daqui. Ah, tá. Uma luz. Aí veio outra, tá vendo? Uma hora depois. Pronto, conseguimos. Conseguimos. Agora sim, mamãe traz Melhorou. tudo aí. Fizemos a nossa... Problemas Nossa técnicos, emenda. Vamos lá. Versículo Gabriel vai ler, tá, gente? Capítulo 24. 24. E E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o Senhor tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar a água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei a beber os seus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse: entra, bendito do Senhor. Por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e um lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata, e ouro, e servos e servas.
em camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes a mulher para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre será do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então eu lhe perguntei, e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te. Seja a mulher do filho do seu senhor, como tem dito o Senhor. Só até aí um minuto, e vamos agora falar um pouco sobre esse pedaço, até aí. Até o versículo 51. 51, quando que Betuel chega e fala: eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Só um minutinho, deixa eu dar uma pausa. Vamos, gente, voltamos. Então, gente, então vamos do início, porque tem esse capítulo, ele fala de uma coisa só. Mas como ele é dividido em partes, a gente tem que seguir essa divisão das partes para poder passar o entendimento que a gente estudou. Então, Abraão, ele tinha perdido Sara faleceu, enterraram Sara, e Abraão, preocupado com Isaac e também preocupado com o que aconteceria depois, né? Ele chama o servo dele mais velho da casa e o que tinha cuidado de todos os seus bens, né? Governo de todos os seus bens. E quem seria esse servo, Miguel? Caraca, Eliezer. Provavelmente Eliezer. Por que Eliezer? Porque a gente sabe que no início, quando Abraão fala com Deus sobre a descendência dele, ele fala: mas ficará tudo para o meu servo Eliezer. Porque ele provavelmente era o mais velho, né? Nasceu na casa de Abraão. Abraão tinha um carinho por ele como um filho mesmo, mas ele era um servo. E ele cuidava de todas as coisas, né, que Abraão tinha. Então, provavelmente era um servo de confiança, porque ele era temente a Deus. E aí Abraão chega e fala assim: vem, Eliezer, eu quero falar contigo. Preciso que você vá buscar uma esposa para o meu filho Isaac, porque eu não quero que nenhuma mulher cananeia, né, seja a mulher de Isaac. Então Abraão queria uma mulher da família, da mesma família. Né? Por quê? Porque ele sabia que as mulheres cananeias não eram mulheres exatamente respeitosas, né? Ele também não queria fazer essa mistura. Sim, misturado um pouco. Elas eram idólatras, né? Ele não queria. Ia misturar um povo com o outro e tinha idolatria, né? Porque se fosse todos servos de Deus, tudo bem, mas não era. Aí Abraão pede a Eliezer que jure, e a Eliezer põe a mão debaixo da coxa de Abraão, porque isso era um costume na época que fazia com que aquele juramento tivesse que ser cumprido, porque ele estava confiando que o servo dele ia cumprir aquele juramento. E aí Eliezer jurou que ia buscar, que ia até a casa de Naor buscar uma descendente de Naor, ou seja,
também parente de Abraão e de Isaac, e que traria ela, e se ela não quisesse vir, ele estaria desobrigado disso e não levaria Isaac para lá de forma alguma. Porque se Deus tinha tirado ele da parentela dele, como é que ele ia levar Isaac de volta? Não ia ter sentido. Então Abraão fez Eliezer jurar. Abraão, pelo amor de Deus, não leva ele lá de volta, não. Né? Então, e esse homem, ele pega lá os camelos e tesouros da parte de Abraão e vai, e segue com servos. Eu imagino que devia ser uma distância muito grande, né? Muito, porque né? Muito a Bíblia grande. fala como se fosse ali, né? Parece que é ali na esquina, mas é um local longe, porque tanto que ele fala, pô, se o Senhor tem me ajudado aqui agora, deixa eu ir embora, né? Mesopotâmia não era lá em Padã Arã, não? É em Padã Não Arã. sei, eu não sei assim, geograficamente falando. Não Mas sei também se é eu Padã imagino que Arã ou deve se é ser. Ur. Porque Naó tinha ficado em Ur, né, a princípio. Depois ele foi para Padã Arã, ele foi para onde estava para a cidade de Arã, Faz sentido Não. isso. né? Pode ser. Mas de qualquer maneira, tanto uma quanto outra eram muito distantes de Canaã. Abraão andou muito tempo até chegar ali. Abraão andou de Ur até Padã Arã, e depois até Canaã. Andou muito. Tá, eu fiz confusão, não. Então, aí o que aconteceu foi que Isaac estava muito triste com a morte da mãe, né? E foi lá Eliezer. E Eliezer chegou lá e ele acho lindo, porque a gente fala Eliezer, mas a Bíblia não diz Eliezer, mas é o que a gente acredita que seja. E aí ele chega diante do Senhor, quando ele chega na fonte, ele fala assim, na entrada da cidade tinha a fonte, né, onde as moças iam buscar água para poder levar para suas casas, porque naquela época não tinha água encanada não, tá, gente? Não tinha assim. Tinha que botar um negócio no ombro Não e tinha buscar água. não tinha um caninho de ferro que Acho que era levava um até. local que tinha assim, coisas bem antigas mesmo, assim. As pessoas sempre... Que é o Egito, né? O Egito deveria ser não água encanada. Eu não sei se mas- vocês já tiveram que buscar água na bica. Na minha época eu também já tive que fazer isso, tá? Não ter água em casa e ter que buscar água na bica, esperar todo mundo encher os seus baldes. Eu com balde, cada um dos meus irmãos com balde. E a Tinha gente isso? levando. Já tivemos isso, sim, já passamos por isso. Então, na verdade, isso é uma situação bem difícil e muito interessante. Para quem tem experiência sabe como é difícil. Cansativo, você imagina. Você anda um pedação até o poço. Chega lá no poço, você abaixa para poder puxar a água do poço, para botar a água dentro do seu coisa. Quando você está indo com o seu cântaro para casa, né, depois de já ter tido vários afazeres domésticos, porque as moças tinham vários afazeres domésticos, ainda tem que levar aquele cântaro até em casa, acha que está levando, aí chega um homem estranho e fala, você pode me dar de beber do teu cântaro? Aí a moça vai, né, gentilmente e dá água para ele, ainda só oferece. O cântaro não era pequeno, não, pra pensar. Era grande, pesado. O cântaro devia devia ser assim, ó, um negócio assim. Porque ele tinha uma alça, né? Ela segurava aquilo e levava, era de barro. Sim, Ainda era pesado de barro, tá? Sim, devia ser um negócio grandão assim, grande. Ou botava sobre a cabeça ou botava Ou no sobre o ombro, ombro. só que o ombro meio. Era um meio forte, hein? Forçava. Tinha que não- fazer esse exercício, eu sei como é que é, gente, já passei por isso. Então o que acontecia? Ele chega e faz um pedido para Deus. Olha o pedido que ele faz para Deus. Senhor, se o Senhor é como meu servo Abraão, então a moça que saía da cidade para vir buscar água, porque era normal todas as moças fazerem isso, e eu pedi a ela, dá-me de beber, ela me der água e oferecer também dar água para os meus camelos, então seja essa a mulher que o Senhor, a moça que o Senhor preparou para Isaac. Agora que eu vou pensar, aí os servos, tipo assim, e a gente? Ela dando água pros camelos, aí os servos. Você vê, e a gente. Né? E a gente? Mas os servos também devem ter recebido água, gente. Eles calma. tipo, poxa. Aí tipo assim, olha, se você não der água pra gente também, a gente, se não é... Moça, já tô 3 dias aqui. Eles caminharam muito tempo, né? Eram vários dias, uma semana. Bom, Eu falei aí- 3 dias, mas eu não sei quanto foi. Mas aí o que acontece, gente? Aí ele vai, ele pede isso. E antes dele terminar de falar, porque está escrito lá na palavra, antes que ele terminasse de falar com Deus sobre esse assunto, chega ela.
Aí ele olha, ela é linda, uma moça linda, pura. Aí ela vai lá até o poço, enche o cântaro dela e vem. Aí ele, me dá de beber da água do teu cântaro. Aí ela abaixa o cântaro, torna na mão dele. Aí ele bebe, aí ela, eu também vou tirar para os seus camelos. Como é que ele sabia que Para ela que era beba. pura? Porque Eu depois acho que ele deveria soube. usar, eu tava pensando nisso na hora que eu tava lendo, devia usar um véu, Alguma desse coisa que mostrasse, né? tipo. É, que não... Se eu não me engano, as que tinham véu sobre a cabeça, elas eram puras, e as que não... Mas na época, eu não sei se ela tinha véu, porque ela devia vem e ser ele alguma viu a coisa. formosura dela. É. Então eu não acredito que ela tinha. Ou as que não usavam véu, né? Porque... Não sei. Porque, a gente sabe que ele viu. Espera, De repente as casadas as tinham. casacas alguma usavam um véu, assim, as quando a Pode beleza, ser. só pra mostrar maridos. coisa. Pode ser. E as que não eram casadas Estavam não tinham livres, nada. né? Pode ser, sim. Mas aí ela chega e faz exatamente o que ele pediu e ele ficou assim, né? Atônito, né? Observando se era isso mesmo. Aí ele chega e fala assim, de quem és filha? Aí ela fala, de Milca, que deu filho a Betuel, filho de Naor. Então ela era neta de Naor, ou seja, prima de Isaac, de terceiro grau, né? Terceiro? Eu não tô boa pra É bem fazer essas quente. Aí ela vai e fala isso, aí ele ajoelha e dá graças a Deus por ela ter falado, né? Glorifica a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é mesmo com teu servo e me ajudou nessa jornada. Obrigado, Senhor, porque trouxe... A experiência dele, Nossa, né? coisa Ele linda, chega e fala- né, gente? Ele devia ver assim, o Abraão fazendo as coisas lá, falando com Deus, tendo as experiências dele lá, e aí ele não tendo a própria experiência. Até traz isso nos nossos dias, né? Que às vezes a gente vê a o irmão experiência fazendo dos um outros. testemunho, dando a experiência dele, falando, gente, tive uma experiência linda com Deus, Deus fez isso, aquilo. E a pessoa tá lá só observando, né? Aí, fico imaginando ele, assim, como esse crente que fica observando, ele chegando e falando, Deus, foi isso. Aí Deus vai lá e tem a experiência com ele. Verdade, Eu acho que ele né? era profeta. Lindo. Ele chega lá e poxa, imagina, eu ficaria atônito, né? Se eu tô falando assim com o Senhor E acontece tudo aquilo, daquela né? forma, nossa, E Verdade, traz assim. exatamente uma descendente de Abraão, É. logo ela, e naquele momento, logo antes dele terminar de falar, como Antes de Deus é terminar. lindo, né? Como Deus faz as coisas, como Deus se preocupa com os mínimos Sim. detalhes para aqueles que o amam, né? E aí ele chega e coloca pendente na testa, gente, pendente na testa. Era um negocinho que ficava assim, tipo um arquinho, e que ficava um pendentezinho caindo aqui na testa. E pulseiras mesmo, né? Era isso que ele colocou, tá, Pulseira gente? de- Ele não enfiou um troço. Ele chegou nela. Chegou nela aí. Aí vai Colou? cuspir, né? Não, Colou. Não, algumas pessoas vão pensar que foi piercing, foi lá e colocou uma argola. Não, gente, era assim. Argola de ouro. A pessoa Era imagina assim. que é aqui, ó. Misericórdia, gente. Ai, gente. Aí ele botou. A gente tá falando. Aí ele botou uma pendente nela, né, na face. E aí chegou pra ela e falou pra ela, tem lugar na sua casa para que nós possamos pousar? E aí ela, né, uma mulher, sabe, que toma iniciativa. Tem sim, tem muito pasto lá. Ela tinha iniciativa, era uma moça, olha só, gente, ao caráter dessa mulher, que seria a mulher escolhida por Deus. Doce, pura, bondosa, caridosa, não era preguiçosa, e era uma mulher que tomava iniciativa. Sim, tem sim lugar para o Senhor e tem pastagem, tem bastante lugar. E ela correu e foi avisar a família. Chegou lá e falou para o irmão e para o pai, tem um moço assim, aconteceu isso, e ele está vindo. E aí o Labão, né, que era irmão de Rebeca, é o mesmo Labão lá de Jacó, depois a gente fala. Né, Miguel? Não pode- Spoiler. Lambão. Olha mais nada. É o Lamba. Aí o Labão, que era o irmão de Rebeca, ele vai ao encontro dos homens e fala assim, venham, o que vocês estão fazendo aí? Venham, eu já preparei lugar para vocês. Já tinha dado ordem aos servos, né? Arruma tudo, gente. Quando ele viu os pendentes de ouro na irmã, aí ele arruma tudo, gente, vamos lá. Ele tipo, Interessante. Tipo assim, ele. dinheiro.
Labão era interesseiro, gente, será? Eu acho que Sim. quem enriqueceu eles foi Abraão, né? o Foi, servo. claro. Com Sim. esses vasos de ouro que ele dá ali pra eles. Não, ali ele acrescentou riqueza, né? Então, mas eles, nossa, devia valer muito, gente. Ouro, vaso de ouro, eu imagino que não devia ser vasinho assim, não. Devia ser um vasão grandão. Devia ser... Mas você já tá dando spoiler, não falei essa parte ainda Ah, não, mas tá? um versículo na frente. Então, abaixa aqui. Não, já falamos assim. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procede. Porque aí ele chega lá na casa de Labão, de Betuel, e eles estavam com fome da viagem, uma viagem longa. Eles oferecem um banquete, que isso era normal antigamente, oferecer um banquete para quem vinha de longe. As pessoas vinham de longe, ficavam muitos dias com fome, eles matavam algum bezerro cevado e ofereciam aquela comida e fazia aquele banquete, e comia, dançavam e festejavam a chegada da pessoa por alguns dias, né? Ou 1 ou 2 dias. É. Então o que eles fizeram? Eles devem ter pensado assim, bom, eles chegaram e vamos fazer o banquete. Aí, quando Eliezer vê que eles já iam servir a comida, fala assim, não, mas nós não vamos comer enquanto eu não terminar de dizer o que eu vim dizer. Eu fiquei imaginando ele assim, atônito, todo mundo chega, toma isso aqui, toma isso, aquilo. Não deixa nem ele acabar de falar. Ele, não, gente, pelo amor de Deus, não vou comer enquanto eu não falar. A preocupação dele de trazer o recado, né? Pelo amor de Deus, eu quero falar logo. E aí ele fala o quê, meu filho? Aí ele chega e fala assim, gente, ó, é isso aqui, aconteceu isso aqui. Aí ele conta toda a experiência, né, que aconteceu, dele falar com Deus e logo a filha deles responder, fazer da forma que Deus pediu. Aí, gente, naquela época, assim, a palavra do homem era palavra mesmo, né? Então, na hora que ele falou o que tinha acontecido, ninguém suspeitou dele. Ele falou assim, ninguém não. duvidou. Você vê que a resposta deles era de Deus proceder esse negócio, ou seja... Temor, gente. De Deus procedeu. Usar o nome de Deus naquela época, assim, não podia usar pra mentira. Não existia isso, né? E tinha temor. E eles sabiam que todos que procediam de Abraão tinham temor de Deus, que afinal de contas Abraão tinha tomado uma decisão absurda naquela época. Ela deixou tudo e partiu para um lugar que ele nem conhecia. Então era tudo assim, muito, muito grandioso. E aí o que ele fala? Aí ele... gente, olha só. Enquanto vocês não me deixarem falar, eu não vou comer. Ele, beleza, fala aí. Aí ele, bom, seguinte, eu tava lá, né, aí meu senhor Abraão chegou e falou assim, vem cá, chega aqui que eu vou falar um negócio. Você vai ter que fazer o seguinte pra mim, tem que fazer papo reto pra tu agora. Você vai lá na minha família, tá, onde eu morava, você vai trazer uma filha pro meu filho, uma esposa pro meu filho. Porque, cara, eu tô ficando velhinho, daqui a pouco eu vou bater as botas, vou lá pra morar com Deus. E eu preciso, né, que o meu filho tenha uma mulher pra ele ficar, que seja a juntora dele, então... Eu posso contar contigo, tu vai lá, bota aqui a mão debaixo da minha coxa pra tu jurar, porque eu preciso disso pra agora, vai lá, vambora. Aí chegou, correu lá, aí ele contou, né, aí eu vim, fiquei não sei quantos dias aqui, aí eu cheguei, aí eu tava sedento, falei assim, pô, aquela menina ali é bonita, vou falar com ela. Aí, por favor, aí a moça chegou e deu de beber, aí depois... Mas antes ele falou com Deus, tá? Você ele falou com Deus, parte. verdade. Aí ele, pô, assim, aí... Sabe que o servo do Senhor, né, Abraão lá, ele chegou pra mim e falou, pediu, e o Senhor tem sido com ele, então, por favor, Deus, que o Senhor se acontecer assim... o Senhor possa, né, Senhor, ajudar a gente, eu agradeço muito ao Senhor. Aí Deus chegou e fez a menina fazer exatamente o que eu falei. Então, eu tô aqui, gente, é isso. Aí, tô aqui vivo bem. Aí vocês assim, me dizem, o que vocês querem que eu faça? Se eu fizer... tal coisa pra eu decidir se eu vou pra direita ou pra esquerda. Porque ele tá querendo saber o que ele ia decidir. Eu achei engraçado isso, pra esquerda ou direita, né? Como é que usava... Tem até a palavra na Bíblia que diz, não se desviar nem pra direita e nem pra esquerda. É interessante isso. Mas, enfim, interessante. Aí ele falando, poxa, gente, então, é isso. Como é que vai ser? Me fala se vocês vão permitir que ela vá comigo ou se não, pra poder eu tomar minha decisão aqui, pra eu ver o que eu vou fazer da minha vida. E então, o que Labão e Betuel disseram? Labão falou assim, vou falar com ela. Não, o que Labão falou? Tá. Aí ele falou, do Senhor, se tu tá falando que foi Deus, quem somos nós pra falar que não foi, né? Do Senhor procedeu esse negócio. Do Senhor procedeu isso aí. Então... Não podemos falar mal nem bem. Aí da gente, se falar bem ou mal. Desde que Rebeca está diante da tua face. Vai, leva. Toma e vai. Leva aí. A gente vai ser doido de contrariar o Senhor. Como diz
tem dito o Senhor. Então, eis que e aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou. Aí ele, meu Deus, obrigado, Em terra agradeceu a Deus, agradeceu em terra. Aí, pronto. Aí, Glória a Deus, né? depois ele Aí glorificou tirou o muito Senhor. servo vasos de prata e ouro. Imagina o olho de Labão naquele momento ali. Nossa, e Ouro, Labão, prata, vestes. e depois a Deus, gente viu Rebeca. como é que Labão era um Cara, querendo- Sem spoiler. Sou anti-spoiler. Não deixe falar. Labão, Gabriel Chiu. tá bom. tirou o servo, vasos de prata Tá bom então. e vasos de Labão ouro. era alguém que a gente não conhece. Vestes e Deus a Rebeca. Gente, não sabe Também nem deu quem é. coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Quer dizer, a mãe de Rebeca ganhou, o irmão Ganhou, Labão todo ganhou e Se- também a Rebeca ganhou. Imagina, todo mundo feliz, né? O olho de Labão ali. Então antes- comeram e beberam. O olho de Labão Os antes varões dele- com ele estavam e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Tchau, né? Eu vou lá, gente, agora. Vou levar ela pro meu senhor lá, porque eu quero terminar isso logo. Entendeu? Porque o senhor tem me ajudado até aqui. Acordaram Mas- de madrugada, gente. Porque naquela época as pessoas Às 3. acordavam muito cedo, porque as viagens eram longas e eles tinham que partir aproveitar a luz do dia o máximo possível. o máximo possível e também diminuir o tempo que caminhariam no deserto na parte quente do dia. Então eles acordaram aqui umas 3 da madrugada e saíram. Provavelmente, esse horário aí. Então ali está dizendo que eles acordaram de madrugada, né? Comeram e Comeram passaram e a noite, beberam. levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram a seu irmão e sua mãe. Eu acho que eles deveriam ter dormido, né? Aí eles devem ficar assim, caramba, minha filha ou minha irmã vai sair, nunca mais vou ver ela, né? Porque naquela época funcionava dessa forma. Gente, Quando Não tinha aconteceu algo celular. desse tipo, a filha, ou seja lá quem for, fosse prometida como esposa para alguém, e ainda mais se for uma família que morasse longe, certeza que nunca mais veria, né? Muito triste essa Que- parte, né, gente? Imagina. É. Mas isso era necessário, né? Você vê que Rebeca era uma moça muito consciente das coisas e parece que ela estava assim meio desgostosa de estar ali onde ela estava, porque ela estava querendo ir. E você vê, eles levantaram de manhã e falaram assim, poxa, deixa aí ir, porque a gente precisa ir embora para voltar ao meu senhor. Aí o irmão e a mãe da menina falaram, fique a donzela Deixa eu conosco só um alguns dias, ou pelo menos uns 10 dias, depois irá. Chamaram E ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado meu caminho, deixe-me partir, para que eu volte a meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhe. Então chegaram para ela, para Rebeca, e disseram, irás tu com esse varão? Aí respondeu ela, irei imediatamente. Não pensou, não titubeou. Era pura, era donzela, não quis saber assim se o homem era bonito, se não era. Isaac é bonito? Ele é bom? Quantos anos ele tem? Nada disso ela perguntou. Ela, irei. O Isaac podia ser velho? Ela Podia ser- decidiu, ela ia falar decidiu irei. irei. Mas, gente, Por que ela decidiu É, irei? esse ato de fé, você vê como é que ela era uma mulher de Deus Ela mesmo. creu que era de Deus e ela creu que o que era de Deus era bom pra ela. E não é só isso, Olha, né? Que ensinamento, né? Agora que eu parei pra pensar, ensinamento. Naó é irmão de Abraão. Uhum. E antes de tudo isso, Vou fazer a Terá, medição, que era vou o Terá, que era o pai de De Abraão e Abraão e Naó, e o outro lá que morreu, Uhum, o quê? Arã. Arã, ele antes de ir pra qual é o nome? Pra Padã Arã. Pra Arã. Não, pra antes. Pra Canaã. Pra Não. Ur. Pra Ur. Não, pra que lugar? Pra Ur dos caldeus. Ele foi pra lá? Quem? Terá. Terá foi pra Ur dos caldeus. Ah, tá. Então, antes dele ir, ele acreditava em Deus. Então, Ah, Deus, Miguel, pera. Porque o Miguel tá trazendo a novela da Record. Mas pra pra mim, saber. na minha opinião, se eles botaram isso, pode significar que Deus escolheu Abraão de uma família que Cria em Deus, cria né? em Deus. Sim. E que ele sabia, né? Que Abraão sabia que a família dele tinha essa fé, Não, olha mas só. não acreditava ainda. Uhum. Mas não tinha sempre. É que a novela deu a entender que Terá chega lá crendo em Deus e de repente, nos costumes daquele local na cidade de Ur, ele muda e ele começa a ser um idólatra e o negócio dele era fazer ídolos. Isso pode estar em algum lugar histórico, Talmud, alguma coisa assim, a gente não sabe, vamos até pesquisar isso. Pesquisa aí, Gabriel. O pai de Abraão era Terá, conforme o registro bíblico. Terá se citado pela primeira vez na Bíblia no livro de Gênesis. Antigo Testamento.
Esse pai de Abraão, Terá ainda foi o pai de Naor, Arã. A Bíblia fala muito e pouco sobre Sarai. Terá, o pai de Abraão. Na verdade, praticamente nenhum detalhe específico sobre sua biografia é revelado. O que de fato se sabe é que a linhagem de Terá recua até Sem, o filho de Noé. Então ele era descendente de Sem, ou seja, ótimo. Considerada a breve genealogia de Sem, é possível perceber que os ancestrais mais próximos de Terá foram Naor e Serug. Nesse sentido, o texto bíblico diz: e viveu Serug 30 anos e gerou Naor. Viveu Serug, após que gerou Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Ou seja, Terá botou o nome de um dos filhos com o nome do pai dele, né? Do pai dele. Mas é difícil afirmar com exatidão se Naor foi o pai de Terá e Serug, o seu avô. Isso porque possivelmente a genealogia de Sem em Gênesis 11 possui lacunas. É possível chegar a essa conclusão pelo fato de que se a genealogia de Sem for considerada exaustiva e cronológica, o próprio Sem teria sobrevivido ao tempo da morte de patriarca Abraão. O que não é difícil de acreditar, porque naquela época eles viveram muitos anos. Então é provável que essa genealogia onde Terá é mencionado seja apenas representada, ou seja, uma genealogia que enfoca apenas as pessoas mais importantes daquela linhagem. Além disso, o principal objetivo do escritor em Gênesis ao registrar a genealogia de Sem foi introduzir a história de Abraão, que enfatiza a formação do povo de Israel e destaca a linhagem messiânica. A Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá, nem mesmo esclarece se o pai de Abraão teve mais de uma esposa ou concubinas. Mas é certo que Terá teve filhos com mais de uma mulher. Isso porque Sara, né, era filha de uma das concubinas de Terá por ser irmã de Abraão, mas não filha da mesma mãe. No tempo de Terá, tanto a cidade de Arã como a cidade de Ur eram centros de adoração a Naná, o deus sumério da lua. Ou seja, eles adoravam o deus da lua. Então é possível que ele tenha sido um homem idólatra, né? Mas a gente sabe que, a gente acredita que pode ter sido dele ter conhecimento bíblico e ter se desviado por causa da cidade que ele chegou. Então o livro de Josué traz a informação de que Terá era um idólatra. E Josué 24:2. Então isso já reforça o fato de que ele realmente tinha idolatria. Isso é interessante. Deus chamou Abraão soberanamente do meio do paganismo para se auto-revelar e firmar sua aliança com ele e com sua descendência. E Abraão ouviu a voz de Deus e foi, porque ele tinha temor ao Senhor. Né? Alguns comentaristas sugerem que é possível que o pai de Abraão tenha se tornado um adorador de Deus, considerando o fato que a experiência religiosa de Abraão foi a migração da família do seu pai da idólatra Ur dos caldeus. Mas a questão é que depois de sair de Ur, a família de pai de Abraão parou em Arã, outra cidade politeísta. Então é difícil concluir qualquer coisa nesse sentido. O livro de Gênesis diz que Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Gênesis 11:32. Foi após sua morte que Abraão partiu para Canaã. Depois que ele morre, que Abraão parte para Canaã. Então, gente, era assim mais ou menos, Rebeca, olha. Tá vendo ali o cântaro e na cabeça dela? Pesquisa aí a cidade de Mesopotâmia, onde Rebeca estava. É uma distância muito grande e era entre a Alta Mesopotâmia e o deserto do Negev, totalizaria mais ou menos, aproximadamente 1.800 quilômetros. Mas a gente observou que realmente Rebeca e Naor estavam em Arã, né? Aproximadamente próximo a Arã ali. Eles estavam por ali. E agora eu não sei onde a gente tinha parado, gente. Onde a gente tinha parado? A gente parou aqui Aí eles pediram para Rebeca continuar. E ela com esse varão, ela respondeu, irei. Aí ela falou, irei. E ela foi. Uma moça, e ela aceitou ir. Eu estava pensando o seguinte, a gente estava falando de Terá por causa do Miguel. Eu estava pensando o seguinte, naquela época, no local que ela morava, talvez não tivesse um homem respeitoso. E Rebeca tivesse realmente querendo essa mudança de vida, né? Ela queria conhecer um homem que realmente fosse uma pessoa correta, ainda né? mais uma porque o servo falou sobre Deus, falou que era servo de Deus. Chega mais pra frente, Miguel. Ela deve ter pensado, poxa, se quem mandou esse servo é de Deus,
né? Então acho que vale a pena eu ir. Deve pensar dessa forma. Ela deve ter pensado assim, e ela atendeu porque era um pedido de Deus. Miguel, para de fazer isso com o olho. E aí então eles despediram Rebeca, acataram o que ela queria, a sua ama, que é Débora, depois a gente vai ver isso, o servo de Abraão e os seus varões, ou seja, o servo de Abraão, que era Eliezer, e os outros homens que também foram com ele. Eliezer já também devia ser avançado em idade, eu não sei quantos anos ele tinha. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre seus camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. Ele estava orando de tarde. Lembra que a gente falou, já falei sobre a oração da tarde de Isaque? Ele foi orar lá em Belarrói. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Ele ficou impressionado. Oh, camelos? E ele percebeu, né? E Rebeca também olhou e viu Isaque e lançou-se do camelo. Ela pulou logo do camelo. E ela disse ao servo, já sabendo a resposta, né? E ela já disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, ou seja, cobriu já para desposar Isaque imediatamente. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e a tomou por mulher. E foi-lhe por mulher e amou-a. E assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que lindo, né? Gente, é uma história linda, né? Quem dera que todos os relacionamentos fossem assim. Deus designando, Deus mostrando, Deus escolhendo, Deus orientando. Queríamos nós, né, que fosse assim. Mas pode ser, se você orar ao Senhor e pedir ao Senhor para te mostrar a pessoa certa. E você não for só pela aparência e nem... porque ali você vê que nenhum dos dois foram pela aparência. Nenhum dos dois decidiu e escolheu nada. Eles simplesmente acataram a vontade de Deus. E essa que é a vontade boa, perfeita e agradável, né? Que é para todo mundo, foi agradável. Então, gente, esse foi o capítulo 24. 67 minutos. E estudem a Bíblia, comentem, por favor, se inscrevam no canal, né? Deixa um like aí, né? Comentem, gente. Vocês não comentam, fala alguma coisa sobre isso, mesmo que seja algo que vocês não concordem, ou acrescente alguma coisa. Estude conosco verdadeiramente. A gente falou alguma besteira aqui, vocês acham? Né? E vamos fazer agora considerações finais com Gabriel. Agora vamos falar, gente. A gente vê, né, como é que o Senhor foi bom para com Isaque e Abraão. Eu acredito que Deus tenha feito isso por amor a Abraão, né, porque a gente vê como foi, né? Abraão teve aquela dificuldade toda, passou por aquelas provas todas, né? Teve que quase que entregar o seu próprio filho, e o Senhor, acredito que por amor a Abraão, ele tenha feito cessar um pouco e deu uma vida pacífica a Isaque, porque a gente só vê a Bíblia falando sobre coisas assim, sobre batalhas, sobre essas coisas com Jacó, né? A gente vê com Jacó, não, com Jacó. E a gente vê como é que o Isaque teve uma vida tranquilinha, pacata, até escolher a esposa, ele teve a esposa, né, nas mãos, assim. E a gente vê também que ele era um homem que buscava Deus, porque ele estava orando à tarde. Exatamente. Né? Então, a gente vê como é que o Senhor... É até bom, até vou falar sobre isso, vi agora a vontade de falar sobre isso, que quando a gente ora, quando a gente está buscando a Deus, as outras coisas são acrescentadas, né? Isaque estava lá, tranquilo, orando ao Senhor, sem preocupação nenhuma, né? Devia estar tinha 40 anos, né? 40 anos de idade, ele não estava apressado para ter esposa, estava tranquilo, gente. E orando ao Senhor, e veio, né? Ele nem sabia, a conjectura minha é que ele nem devia saber sobre isso, que Abraão deveria ter falado com o servo, só com o servo. Tanto que o servo conta tudo para ele, exatamente. Né? Aí, poxa, Isaque, imagina a felicidade de Isaque. Então, gente, é isso. O segredo da vida é esse, a gente buscar o Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor tem preparado para nós uma Rebeca, né? A sua Rebeca pode ser, não sei, uma cura de uma doença, pode ser algo espiritual, né, que você precise,
algum crescimento, né, da palavra. Então, fiquem tranquilos, porque o Senhor ele tem preparado algo para nós. A gente só tem que orar ao Senhor, buscar o Senhor, que o Senhor vai acrescentar as coisas, né? Então é isso. Quero deixar para os irmãos, tá bom? Ei, que bênção. Finalização gente, do meias Gabriel. Esse foi demorado, hein? Essa foi demorado. Bem que o Gabriel falou que ia vai demorar. 3 minutos. Mas tá É bom. porque A gente já tem fez até maior, né? 67 versículos, gente. Você Imagina faz metade Salmos. do Salmo 119. Metade não, é quase 3. Quase um terço da... Só. Mas enfim, é isso. São 174 Ó, versículos. gente, Salmo deixa o 19. like, se inscreve no canal. Isso. Salmo 119. Bom? E vai lá estudar o Até a próxima, próximo. Isso. Tchau. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta. Tchau.